Bom, pessoal, neste momento eu vou gravar para vocês a resolução daquela lista de exercícios que eu havia enviado de forma bônus para vocês treinarem para a prova, porque elas tratam aqueles mesmos assuntos que já foram abordados em sala de aula nos exemplos que fizemos as listas de exercícios 1 e 2, beleza? Bom, primeiramente, nesse primeiro quadro aqui, estão representados para vocês, né, aquelas leis que nós estudamos, né? Eu até prefiro mostrar essa daqui primeiro, Eu mostrei para vocês que existe essas equações aqui, como a equação de Clapeyron, tá? Que é uma equação que relaciona um estado de um gás. O que é um estado de um gás? Um estado físico de um gás? É as informações que caracterizam o modo como está aquele gás naquele momento. Então veja bem, essa equação de Clapeyron, ela relaciona as medidas da pressão, do volume e da temperatura e da quantidade de moléculas entre si. E para obter-se uma equação matemática que relaciona essas quantidades, essas medidas entre si, mede-se experimentalmente esse valor aqui, R, que pode ser tanto 0,082, se nós formos usar pressão em atmosfera, volume em litro, a quantidade de moléculas em mol e a temperatura em Kelvin, ou caso a gente não use a pressão como atmosferas e volume em litros, e escolhamos usar pressão como Pascal e volume como metros cúbicos, a gente substitui o valor de R por 8,31, porque ao usar Pascal e metros cúbicos, nós obtemos Joule, e continuamos a usar mol para a quantidade de moléculas e Kelvin para a temperatura. Então daqui já fica aquela observação, Em todas as equações aqui, todas sem exceção, tá? Tanto a equação de Clapeyron quanto a dos gases perfeitos ou gases ideais ou lei geral que está aqui, nós sempre vamos usar a temperatura em Kelvin, tá bom? Então se o problema te der uma temperatura em Celsius, tu converte para Kelvin. Bom, vamos então notar também que, além dessa equação, nós temos, utilizando ela, essa equação da lei geral. Então, enquanto essa equação aqui só fala do gás em um momento, ou seja, num momento ela tem uma pressão, um volume, uma quantidade de moléculas e uma temperatura e estão relacionadas entre si naquele momentinho só. A lei geral, no entanto, vai relacionar um momento com o próximo, ou seja, um antes com um depois, ou, como está aqui os índices I e F, um momento inicial com um momento posterior chamado final. Ok? Então, se houve uma transformação gasosa, a gente vai usar essa equação aqui. Se nos edita, por exemplo, somente as informações de um gás em um momento, então a gente usa essa equação aqui. Beleza? Então, aqui você pode ver, situação inicial, está aqui o volume definido, o êmbolo de repente sobe, tem a situação final, o volume aumentou e tudo mais, né? E aí nós temos aqui, nós temos a equação de Clapeyron, para cada momento ela fica nesse formato. Se você junta essas duas, tu monta a lei geral. E isso eu fiz uma demonstração em sala, ok, pessoal? Bom, mas e é isso aqui então que você viu nós usarmos várias vezes e você vai usar muitas vezes, lei geral. E da lei geral, a gente obtém aquelas 3 leis particulares, né? Para a transformação isotérmica, você corta a temperatura da lei geral e você fica apenas com a relação entre pressão e volume, que é uma constante, tá vendo? O produto pressão por volume é uma constante quando a temperatura não muda. Então aqui, a temperatura permaneceu constante, pressão e volume são diretamente proporcionais, né? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Já quando a pressão é que não muda, então a gente corta o P lá da lei geral e ficamos apenas com a razão entre volume e temperatura. E essa razão, ou seja, essa divisão, razão significa divisão na matemática, tá bom? Ela dá sempre o mesmo resultado. Então, por isso que a razão volume por temperatura é constante. Tá vendo? Houve uma transformação aqui, uma expansão, onde a pressão não mudou, então volume e temperatura, a sua razão, dá sempre o mesmo número. Temos aqui os gráficos, né? Esse é um gráfico de pressão por temperatura quando a pressão não muda. Mas esse gráfico aqui não é o adequado que eu queria mostrar no momento. Eu queria um gráfico de volume por temperatura. Vamos achá-lo aqui na internet. Vamos lá. Gráfico de volume
por temperatura, gás perfeito. Vamos lá. Não vou deixar essa informação perdida, né? Ou melhor, colocar aqui, isobárica, né? Transformação isobárica. Tá aqui, ó. Esse é um caso de gráfico de uma transformação isobárica. Ó, aqui, ó, bem grande para vocês verem, né? Então, se a pressão não muda, volume e temperatura mudam. E mudam da forma como está aparecendo aqui. Estão vendo? Deixa-me... Opa, adiantei um pouco. Mudam de modo que, à medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Então, esse é um caso em que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ok? Agora, olhemos por fim para o caso em que o volume aqui não muda, ou seja, isovolumétrica. Então, nós temos aquela equaçãozinha aqui embaixo, ó. A razão entre a pressão e a temperatura agora é constante. E é por isso que nós vemos, ó, um gráfico de pressão por temperatura forma também uma reta. Tá? Uma reta aqui, onde, sendo essa razão constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, aumentou a temperatura, a pressão aumentou também. Caiu a temperatura, a pressão cai também. Beleza? Isso aqui é o que iremos usar inicialmente para as primeiras questões. Então vamos lá. Iniciando. Olha só como que agora, olhando para aquela teoria, você entende com mais facilidade essas questões aqui. Ó. Primeira pergunta. Em uma transformação gasosa, quando a pressão permaneceu constante. Opa, pressão permaneceu constante? Que caso era esse? Era esse caso aqui, ó. Isobárica, pressão constante. Tá vendo? Ó? Pressão constante, P constante. Então, olha só. Qual é a equação que fica constante? É a razão do volume com a temperatura. Estão vendo aqui? Consultando a teoria? Então, nós já percebemos que a resposta correta é essa daqui, ó. A razão, volume e temperatura é constante. Mas convém mostrar aqui como que você testaria isso na prova, caso você não tenha decorado que essa seria a equação. Você iria pegar e testar cada uma das alternativas. Exemplo, na letra A, diz que o produto é constante. P vezes V tem que dar sempre o mesmo resultado. Se isso for verdade, quando você fizer com a pressão vezes o volume, vai dar um certo valor. Só que ele diz que a pressão não muda, certo? Então você vai ter a mesma pressão, ó, vezes o volume 1, e você vai fazer vezes o volume 2 e tem que dar o mesmo resultado. Só que não vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque a pressão não muda, mas o volume muda. Ó. Por exemplo, o primeiro volume ali é 1, o segundo é 2. Então o resultado da multiplicação, o primeiro vai ser simplesmente a própria pressão, o segundo vai ser 2 vezes a pressão, ou seja, é diferente. Resultados diferentes, logo não é constante. Então dizer que é constante está errado. Agora, a letra B está corretíssima, como já vimos. Por quê? É só você pegar aqui, ó. Pega o volume 1 vezes dividido, melhor dizendo, né? Pela temperatura 1 ali, ó. Volume 1 é o próprio 1. Temperatura 1, 100. Isso aqui dá 0,01. Pega o próximo volume. Volume é 2 dividido por 200. Divide isso aqui. E aqui eu dou um conselhinho, ó. Lembra que 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100, né? Então aí você divide por partes, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E ficou 100 embaixo, ou seja, é a mesma coisa que tinha antes. Deu o mesmo resultado, é constante. A letra C, você também pode visualizar que é falsa, né? Ó. Na letra C, diz que o produto T dividido por V é inconstante. Já começa com essa inconsistência, ó. Produto T dividido por V, mas que não é produto, é a razão. Né? Já tem uma inconsistência aqui. E além disso, se você fizer a conta, ó, você pega lá, T dividido por V. Quando você faz essa conta, vamos pegar o primeiro, né? T1 e V1. T1, 100. V1, 1. Isso dá 100. Pega o próximo, T2, V2. 200 dividido por 2. Dá 100 também. Ou seja, essa razão, ela é constante e não inconstante. Então, tá falsa, tá mal escrita essa letra aqui, tá bom? Então, ficou claro para vocês por dois modos que a letra B é a correta. Primeiro que eu mostrei para vocês ali o gabaritinho
da própria teoria sobre transformação isobárica. Segundo, que você simplesmente deve pegar e testar essas continhas usando mais de um valor e observar se o resultado dá o mesmo ou não, e aí você julga segundo as alternativas, ok? Então, olha só, façamos a próxima aqui com a mesma lógica. Aqui, na próxima, ó, a transformação é isovolumétrica, logo, quem não muda é o volume. E aqui temos os valores de pressão e temperatura relacionados. Então, nessa daqui, vou puxar lá. Se é isovolumétrica, o que tem que ficar constante? Olha só, se é isovolumétrica, aqui. Na isovolumétrica, quem não muda é o volume. E nós temos essa relação aqui, que dá sempre o mesmo resultado. Ó, a divisão da pressão pela temperatura. Então, você já vai notar que a letra correta é a letra A. Razão de pressão por temperatura permanece constante. Agora, vejamos isso aqui com os números. Vamos lá. Pressão 1 por temperatura 1. Pressão 1, 5,85. Dividido por 300. Faço essa conta aqui. 5,85 dividido por 300. Nós obtemos o seguinte resultado. 0,0195. Se a gente pega o próximo valor agora. Então, pressão 2, temperatura 2, né? Vai ser 6,9 dividido por 350. 6,9 dividido por 350 nos dá o valor de 0,0197 e aí muda alguns valores aqui. Note bem, houve uma mudança, mas é uma mudança muito pequena. Até a terceira casa decimal nós temos o mesmo valor numérico. Isso, para nós, significa que são praticamente iguais, ou seja, a divisão dá praticamente o mesmo resultado, ou seja, é constante. Ok? Então é a letra A correta. Se você fizer o produto entre pressão e temperatura, você vai ver que vai dar valores totalmente diferentes. Então ela não é constante. Exemplo, pressão 1 vezes temperatura 1. Pressão 2 vezes temperatura 2. Vamos lá. Pressão 1, 5,85 vezes 300. Pressão 2, 6,9 vezes 350. Na conta de cima, 5,85 vezes 300 nos dá 1.755. Embaixo, 6,9 vezes 350, nós obtemos 2.415. Opa, são valores diferentes, ou seja, inconstantes aqui, ou seja, não é constante. E o mesmo nós obteríamos para se fizéssemos o produto de pressão por volume. Na verdade, pressão por volume é aquela lógica. O volume não mudou, não é mesmo? Então, vai ser pressão 1 vezes o volume, pressão 2 vezes aquele mesmo volume. Então, se mudar a pressão, mudou o resultado. E a pressão muda. Primeiro nós temos 5,85 vezes o volume. Opa! Então, seria isso aqui vezes V, vai dar um valor. E depois 6,9 vezes V, ou seja, vai dar um valor maior. Ou seja, deu diferente também. Logo, confirmo para você que, ainda que você não decore qual é a correta, lembrando da teoria, é só você testar as alternativas e observar que a letra B e C, nesse caso, né, o que foi proposto não dá o mesmo resultado, logo não é constante. Então, a afirmação de que era constante é falsa. Mas, na letra A é aproximadamente constante, então a gente considera como constante de fato. Beleza? Continuamos então. Vamos lá para a questão número 2. Aqui, pessoal, eu separei as questões da lista por tema, tá? Então, a 2 e a 10 estão juntas, por quê? Porque elas cobram o mesmo conteúdo. A 2 e a 10 vão tratar do seguinte, daquela análise comparativa que eu ensinei para vocês. Vamos lá. Ó. A 2. Num gás ideal, após passar por um processo isotérmico, isotérmico, então anota essa informação que você sabe que é importante. Teve seu volume triplicado, triplicado, ou seja, foi multiplicado por 3. E a pressão inicial é escrita pela letra P, e a final com P com um risquinho, tipo uma aspas. E aí, pede para marcar a alternativa correta. Então, a primeira observação que eu coloco é que aqui, eu até corrigirei na digitação quando eu fizer a prova de vocês, e tiver um problema semelhante, é assim que devia estar escrito, tá? Ó, 1/3 vezes P, meio vezes P,
E o resto está normal, dá para perceber. 3 vezes P, 1,5 vezes P, ok? E aqui diz que é igual, né? Vamos analisar quais são as verdadeiras então. Vamos lá. Como o processo é isotérmico, você vai usar essa equação aqui, ó. Se o processo é isotérmico, o produto pressão e volume é constante. Mas aqui eu recomendo você, se for para decorar alguma coisa, decore a lei geral, né? Decore a lei geral porque se é isotérmico, você corta a temperatura. Se for isobárico, você corta a pressão. Se for isovolumétrico, você corta o volume. E aí você sempre obtém a equação de cada caso partindo da equação geral. Então, se você decora uma fórmula, você acha as outras. E convenhamos que assim é muito mais fácil que ficar decorando cada fórmula individualmente, não é mesmo? Então vamos lá. Pela lei geral, eu vou ter isso aqui, ó. Pressão vezes volume dividido por temperatura, igual a pressão, agora final, de um risquinho, vezes volume dividido por temperatura. Vou colocar aqui, ó, volume 1, temperatura 1, volume 2, temperatura 2. Mas, na verdade, nós sabemos que o processo é isotérmico, logo, temperatura, na verdade, é igual. Então, ó, posso cortar, simplifica. Então, a minha fórmula, na verdade, fica pressão vezes volume 1 igual pressão final vezes volume 2. Mas, nós sabemos que o volume, ele triplicou, ou seja, o volume 2, ele é volume 2, se foi triplicado é porque ele é 3 vezes o volume que era antes. 3 volume 1. Então, 3 volume 1 entra no lugar do volume 2. Então, nós vamos ficar com pressão vezes volume 1 igual pressão final vezes 3 vezes o volume 1. Volume 1 aqui, volume 1 ali. Opa, deixa eu escrever melhor aqui. Simplifica. Por quê? Porque são iguais, né? Logo, o que me resta é pressão inicial igual a pressão final vezes 3. Agora, já analiso aqui, ó, com esse resultado que eu cheguei. Letra D, ó, pressão inicial igual a 1,5 vezes P'. Não é a mesma, aqui é 3 vezes P'. E aqui diz que as pressões são iguais. Não, não são iguais. Ó. A pressão inicial é 3 vezes a final. Ou seja, a pressão final é menor que a inicial. Então a letra D e a letra E já estão fora. Vamos agora isolar P' para julgar a letra A, B e C. Então se a gente isolar o P' aqui, ó, é só passar o 3 que está multiplicando, dividindo. Então nós vamos ficar com P dividido por 3 igual a P'. Ou seja, P' igual P dividido por 3, que é a mesma coisa que 1/3 vezes a pressão. Ok? Por que é a mesma coisa? Talvez você não está acostumado, mas é porque 1 vezes P volta a ser P, e 3 vezes o 1 que está aqui embaixo volta a ser 3 aqui. Ok? Então, volto aqui também, só para deixar claro. Logo, se é isso que nós obtemos, na verdade, percebe-se que a letra correta é a letra A. Ok? Então, tchau para esse cara, tchau para esse cara. Certo, a letra A. Façamos o mesmo agora na questão 10. Na questão 10, nós temos que o volume inicial é 0,5, a temperatura inicial é 0 Celsius, a pressão é P1, e aí coloca assim, podemos afirmar que na pressão P2, que é 0,5 vezes P1, e temperatura 2, 10 vezes T1, o volume do gás será em metros cúbicos. E aí fica a pergunta, né? Quanto será esse valor? Bom, vamos pegar a lei dos gases ideais e vamos escrevê-la aqui. Vamos lá. P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. Quem é P1? Não sabemos. Se não sabemos, nós continuamos a escrever P1 na equação. Quem é V1? V1 é 0,5 metros cúbicos. Quem é T1? Bom, T1 lá está escrito como 0 graus Celsius, certo? Mas
Aqui eu prefiro colocar apenas T1 e eu vou dizer o porquê depois. A pressão 2, nós sabemos que é 0,5 vezes a pressão P1, que eu vou inclusive colocar em azul. Vou até escrever isso daqui, ó, de novo, para que você entenda o que eu estou substituindo. Ó. No enunciado, P2 é 0,5 P1. Então, 0,5 vezes P1 entra no lugar de P2, certo? Assim como você verá depois que T2 igual 10 vezes T1. Logo, 10 vezes T1 vai entrar no lugar de quem? De T2. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Cadê meu lápis colorido? Tá aqui. Opa. A pressão, então, é 0,5 vezes P1. E o nosso volume 2 é exatamente quem nós queremos encontrar. Vou até colocar ele aqui de uma cor mais destacada, para ficar claro que é isso que nós estamos procurando. E aqui embaixo, no lugar de T2, vai entrar 10 vezes T1. E agora, analisa comigo. Temos T1 de um lado, T1 de outro. Já era. P1 de um lado, P1 de outro. Meio de um lado, meio de outro. Nossa, olha só, cortou quase tudo. E aí surge uma questão que é muito importante e provavelmente a maioria de vocês não sabe. Quando a gente corta todo mundo assim, não significa que aqui ficará zero. Significa, na verdade, que tudo aqui ficou 1 apenas. Tá bom? Porque o cortar, eu já mostrei para vocês, que não é dar zero, é dar 1. Cortar significa que eu tinha aqui, por exemplo, P1 é x vezes P1 igual a 3 vezes P1 também. Significa que eu passei dividindo, e aí P1 dividido por P1 dá 1 mesmo, tá vendo? Virou 1. E 1 vezes 3 é o 3, ou seja, o x fica igual a 3 apenas. Mas é porque, ó, esses caras, quando você divide, dá 1. E aí a gente pula essa etapa e simplesmente assume que eles somem, né? Porque eles viram 1. E na prática é a mesma coisa que sumir, tá vendo? Daqui para o final é como se P1 tivesse sumido dos dois lados, tá bom? Então, na verdade, a gente corta, não é que dá 0. Não é que ele some porque ele vira 1. E 1 vezes o que estava lá é 1. Como aqui não sobrou nada, sobrou apenas o 1. Da mesma forma, aqui em cima, fica o 1 vezes o V2. 1 vezes V2 é o próprio V2. Então, nós temos o V2 dividido pelo 10 que está sozinho ali embaixo. Agora, é só passarmos esse 10 que está dividindo, multiplicando do outro lado. E obtemos 10 vezes 1 igual a V2. Ou seja, V2 é igual a 10. E, portanto, a nossa resposta correta é a letra D. Próximo. Opa, esqueci desse recurso aqui. Vamos lá. Próxima questão. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Opa, então esse 25 eu já vou notar. Se ele possui esse volume inicial, ele é o nosso volume 1, 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas. Opa, então a pressão 1, 4 atm. E a temperatura 227 Celsius. Opa, então a temperatura 1 é 227, 227 Celsius. Só que, já avisei vocês que não usaremos Celsius, né? Vamos converter isso para Kelvin. Isso aqui em Kelvin é simplesmente somar esse cara com 273. Isso aqui vira Kelvin. Então, nós vamos ficar, na verdade, com 500 Kelvin. Agora, continuando, ele diz que uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm. Então, veja só, ele nos deu, então, que a pressão do cilindro 2... Opa, esse aqui é 2, né? Deixa eu fazer aqui. A pressão 2, então, foi reduzida para 1 atm.
E também ele diz que a temperatura do gás passou para 27 graus Celsius. E 27 Celsius é 27 mais 273, para virar Kelvin. Ou seja, é 300 Kelvin. E aí, notem que não temos aqui, nessa descrição, o volume 2. Se não temos ele, é porque é ele que nós iremos encontrar. E pelos elementos que temos aqui anotado, você já deve ter percebido que o que vamos usar é a lei geral. Então, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Vamos, então, substituir os valores dentro dessa forma. Vamos lá. P1. Quanto vale P1? Opa, deixa eu fazer isso aqui embaixo que é melhor. P1, nós vemos que ele vale 4. V1, 25. T1, 500. Isso é igual a P2, que vale 1, vezes V2, que nós vamos encontrar, e tudo isso é dividido por T2, que é 300. Pois bem, então vamos primeiro. Essa multiplicação de 4 vezes 25 nos dá 100, que vai ficar dividido por 500. Simplifica os zeros, isso é igual a 1/5. 1 vezes V2 é o próprio V2, que fica dividido por 300. Só que esse 300 você pode passar para lá multiplicando, não é mesmo? Então, 300 eu deixo ele lá do outro lado multiplicando. Só que esse 300, ele vai ficar sendo vezes 1, né? 300 vezes 1, e ele vai ser dividido por 5. 300 dividido por 5 vai nos dar o valor de 60. Então, o volume 2 vale 60. Então, você vem e marca aqui, ó, C igual a 60. Errado. Por que errado? Porque eu não terminei de ler a questão, não é mesmo? Assinale a alternativa, olha aqui, ó, que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro. Então, volume de gás que escapou do cilindro. Como que eu vou calcular o volume de gás que escapou? Veja, o volume de gás que escapou é o volume de gás final menos o volume de gás inicial. Ou seja, é o nosso 60 menos o 25. Ou seja, é 35 litros. Agora sim, a resposta correta é letra B, 35 litros. Então, cuidado, hein? Tem que ficar atento ao que está sendo pedido na questão. Próximo. Vamos lá. Um gás perfeito tem um volume de 12 litros. Então, vamos começar as anotações novamente. Então, volume inicial, 12 litros. Enquanto interior de um frasco sob pressão de 3 atm. Opa, pressão 1, 3 atm. E 200 Kelvin de temperatura. Ó, maravilha, já está em Kelvin. 200 Kelvin é a temperatura inicial. O gás sofre uma transformação, inicialmente, ó, no primeiro momento, transformação isotérmica. Então vamos lá. Ele estava assim, e aí ele vai ter uma transformação isotérmica. Depois da transformação isotérmica, o volume vai mudar. A pressão também vai mudar. Como é isotérmica, a temperatura não mudou. Continua 200. E aí o que ele nos diz? Que a pressão passa a ser 9. Ok. E o volume não nos é informado. Então esse carinha aqui nós vamos descobrir. Só que ele ainda diz que depois o gás sofre uma transformação segundo a lei de Gay-Lussac. E aqui eu adianto para você que nesse caso, apesar das confusões que a gente acha aí na definição da lei de Gay-Lussac, é o caso da pressão constante. Ok? Se a pressão é constante, na prática quer dizer que nós temos a transformação isobárica. E, portanto, a pressão depois dessa transformação continua sendo 9. Opa.
9 atm. E nós vamos ter mudanças no valor da temperatura e do volume. Bom, fica aqui as nossas dúvidas, né? Quanto vale esses valores. Mas, na verdade, não é dúvida total, né? Porque eu não terminei de ler o enunciado. Ó. Ele fala que a temperatura é de 500 Kelvin. Então, maravilha. Isso aqui eu já sei que é 500 Kelvin. Depois disso, você já viu que, na verdade, nós vamos ter, então, que responder o seguinte. Quais são os volumes após as duas transformações? Ou seja, quem é volume 2 e quem é volume 3? Para descobrir, temos que fazer a conta usando a lei dos gases ideais para cada uma das transformações. Vamos pegar a primeira transformação. Vamos lá. Isotérmica. Pega a lei do gás ideal. P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Se eu colocar a temperatura aqui, como ela não muda, a gente acaba cortando. Então, já vou mostrar aqui. Ó. A lei geral se reduz a essa fórmula aqui. E aqui nós temos o seguinte. P1 vale 3. V1 vale 12. P2 vale 9. V2 vamos descobrir. Vamos descobrir V2. Cadê o vermelho? Aqui. Como você já está anotando, só basta eu multiplicar 3 vezes 12 e depois passar esse 9 que está multiplicando, dividindo do outro lado. 3 vezes 12 vai nos dar 36, que dividido por 9 é 4, porque 4 vezes 9 dá 36. Logo, o volume 2 vale 4. Então, nós já estamos em dúvidas entre letra B e letra E. Porque na primeira transformação, como aqui dizia, ó, respectivamente, quer dizer que a primeira transformação, que é a isotérmica, está escrita aqui primeiro nas alternativas e depois está o resultado do volume da transformação isobárica. Vamos agora para a isobárica, que no caso, ó, escrevendo a lei geral, no caso isobárico, nós teríamos pressão V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Por quê? Porque a pressão 1 e a pressão 2 seriam iguais, já que o processo isobárico, e eu cortaria. Então, da lei geral, sobraria apenas o que está aqui. Tá bom? Substituindo, nós temos V1. Opa! Houve um engano aqui, né? Eu não estou usando o 1. Agora, estou fazendo a transformação do 2 para estado 2 para o estado 3. Então, é V2 sobre T2 igual V3 sobre T3. Esse 3 aqui é índice, né? Ficou muito grande. Pode confundir você. Bah, agora ficou muito grande. 3, T3. Pronto, agora sim. V2, calculamos. Vale 4. T2, vale 200. V3, vamos descobrir. T3 é 500. Ora, logo você percebe. 500 vai passar multiplicando, já que ele está dividindo. Para que a gente tenha o volume 3 isolado, certo? Então, o volume 3, ele vai ficar igual ao quê? Primeiro, vou escrever de uma vez esse 500 vezes 4, dividido por 200 aqui. Simplifica os zeros. 5 vezes 4, 20. Que dividido por 2, dá 10. Ou seja, o volume 3 dá 10. 10 litros, né? Como estávamos usando litros, o resultado está em litros. Logo, ficou claro agora para você que entre a letra B e a letra E, a correta é a letra E. Próxima. Agora nós temos um caso onde nos é dado aqui a pressão em Pascal. Vamos lá. 2 mols de um gás ideal. 2 mols? Então, beleza. Então, N, que é o número de mols, igual a 2. Opa, deixa eu pegar aqui a nossa tinta azul. N igual a 2 mols. E inicialmente, então, se é inicialmente, pressão 1, temos essa pressão aqui, 1,1 vezes 10 a quinta Pascal.
Aí a temperatura, T1, menos 10 graus Celsius. Quanto é isso em Kelvin? É menos 10 mais 273. Isso vira em Kelvin. Menos 10 mais 273 dá 263 Kelvin. Depois nos é indicado que há uma transformação isobárica, ou seja, a pressão 2 é igual ao que era antes. Mas nós temos que o volume foi elevado para 8 metros cúbicos. E a pergunta é: qual a temperatura final do gás? Né? Qual a temperatura final do gás? Vou até colocar aqui, ó. Qual a temperatura final do gás? Agora, note que faltou anotar um detalhe aqui, ó, que o volume lá inicial, né, é 4 metros cúbicos. Então, 4 metros cúbicos. Olhando os elementos que você tem aqui, esse número de mols você nem vai precisar usar. Por quê? Você tem todas as informações necessárias para jogar na equação dos gases ideais. E é isso que nós vamos fazer então. Então vamos lá. Na equação dos gases ideais, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. No caso, nós temos P1 é o nosso... Bom, a pressão não vai mudar, não é mesmo? Então, tchau, pressão. Antes que a gente perca tempo, né? V1 é 4. T1 é 263 Kelvin. V2, 8. T2, vamos descobrir. Agora, T2 está aqui embaixo, então eu vou passar ele para cima, eu quero saber quanto ele vale. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu vou ficar com T2, que multiplica 4 sobre 263, que é igual a 8. Mas, na prática, eu tenho que passar esse 4 que está multiplicando do outro lado dividindo. E esse cara que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a parte numérica vai ficar como? O 8 vai multiplicar o 263, mas vai ser dividido por 4. 8 dividido por 4 é simplesmente 2. Então, é 2 vezes 263, que nos dá 526. 526 Kelvin. 526 Kelvin. E aqui está uma pegadinha boa, hein? Olha só. Deu 526. E quem é esse cara? Bom, esse cara é o T2, ó. Tá vendo? O T2 estava aqui, né? T2, T2, T2. T2 deu 526 Kelvin. Por que é Kelvin? Porque os valores que eu usei estão em Kelvin. Ok? Os valores que eu usei estão em Kelvin. Agora, se eu marcar a letra A, está errado. Por quê? Porque ele pediu para marcar em graus Celsius. E aí está a pegadinha. Na verdade, se eu quero a temperatura em Celsius, eu tenho que pegar a temperatura em Kelvin e ao invés de somar 273, eu vou subtrair 273 para fazer voltar isso para Celsius. Então eu vou ter, na verdade, 526 menos... Opa! 273 menos. Essa subtração nos dá 3 de um lado, 12 tira 7, 5, 4 tira 2, 2. 4 tira 2, 2. Aí, ó, a temperatura em Celsius vai ser 253. Agora sim, então eu percebo que a correta é a letra E. Então, cuidado, tá? Notem, o que eu tive que fazer? Para jogar na fórmula, eu tive que deixar em Kelvin. Mas, para atender ao pedido do exercício e marcar a temperatura correta nas alternativas, eu tive que transformar ela em Celsius, usando a equaçãozinha de conversão, que é o inverso, né, da que eu usei antes. Se eu somo 273 para fazer virar em Kelvin, eu subtraio 273 para fazer virar Celsius.
Próximo. Rapaz, que revisão, hein? Vamos lá. Continuando. Em um laboratório, o estudante realiza alguns experimentos com gás perfeito inicialmente. O gás está a uma temperatura de 27 Celsius. 27 Celsius, maravilha. Inicialmente, então é T1. Só que 27 Celsius não me interessa. Eu quero ele em Kelvin. Então vou fazer 27 mais 273, que é o nosso 300 Kelvin. Maravilha. Se tem bastante zero é bom, dá para cortar depois. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica. Se é isobárica, a pressão não muda. Ok? Então já vou deixar. A pressão aqui não vai mudar. Se é uma expansão, vamos ver o que acontece com o volume. O volume se torna 5 vezes maior. Opa, mas esse volume já é o final. Então, ó, o volume 2 será 5 vezes maior. 5 vezes maior que o volume anterior, ou seja, 5 vezes o volume 1. É essa a informação que nós temos que escrever lendo esse enunciado. Agora, diz que depois, imediatamente após, ele sofre uma transformação isocórica. O que é isocórica? Isovolumétrica. Tá? Deixa eu reescrever aqui. Isocórica. Isovolumétrica. Isovolumétrica. Nossa, esse aqui tá lindo. E a pressão cai a 1/6 do valor inicial. Então, eu vou colocar aqui do lado. Opa! Deixa eu usar um recurso aqui para garantir que não vai ficar torto. Pronto. Então, nós temos aqui que logo em seguida eu vou ter uma mudança aqui dos valores 2, né? Opa! Os valores que eram T2, pressão e V2 vão ir para T3, P3 e o V continua sendo 2 porque vai ser isovolumétrica, né? Agora, como ele nos diz que a pressão cai a 1/6 do valor inicial, o valor inicial é aquela pressão anterior, né? Então, isso aqui nos diz que a pressão, nesse caso aqui, vai ser a pressão, ou seja, simplesmente P, como eu escrevi ali, dividido por 6. Agora, usando essas informações, o que eu consigo calcular? Começa que a pergunta é, qual o valor da temperatura do gás nesse momento final? Ou seja, a pergunta quer saber quanto vale esse cara aqui? Quanto vale T3? Bom, vamos então buscar responder. Mas antes, eu preciso saber o que eu consigo tirar de informação na primeira forma. Bom, na primeira forma, nós temos o seguinte. Pela lei dos gases ideais, P1V1, ou P simplesmente, né? T1, pressão, volume 2, T2. Pressão não muda na primeira transformação, né? Primeira transformação é isobárica. Então, deixar claro aqui, né? Isobárica. Sobrou para nós V1 dividido por T1, que na verdade é 300, igual ao V2, que na verdade é 5 vezes o V1, dividido por T2. T2 nós não sabemos quanto vale. Então, vamos descobrir quanto ele vale agora. Por quê? V1 tem nos dois lados, morreu. T2 está dividindo, vai passar multiplicando. E nós vamos ficar com T2 dividido por esse 300 que está ali, igual a 5. Vamos passar esse 300 está dividindo e multiplicando. Então, vamos ficar com 5 vezes 300. Ou seja, T2 vai valer 1.500 Kelvin. Então, a transformação isobárica nos permitiu descobrir T2. Mas não é ele que nós queremos responder. Nós queremos a temperatura final, ou seja, T3. Mas, sabendo T2, agora eu tenho que esse cara aqui vale 1.500 Kelvin. A pressão continua sendo os valores anteriores, que a gente não conhece. E o volume 2 a gente
já sabia que é 5 vezes o volume 1, não é mesmo? E esse aqui é o volume 3, né? Volume 3. E o volume 3, nós sabemos o volume 3? Não, e não precisamos saber, né? Porque nesse caso aqui, agora esse caso, ele é o caso onde a transformação é isocórica. Então, isocórica. Ou seja, isovolumétrica, né? Se é isovolumétrica, esse camaradinho aqui, ó, vou até apagar para não confundir, ó. V2 é o mesmo, não muda. O volume é o mesmo. Então a gente fica com P vezes V2 dividido por T2 igual P3 vezes o mesmo V. Vou colocar 3 aqui para não confundir, mas a gente sabe que eles são iguais. Dividido por T3. Como a V2 e V3 são o mesmo, já que é isocórica, eu já cortei eles. Beleza? É isocórica, já cortei eles. Sobrou então pressão dividido por T2, que nós sabemos que vale 1.500, é igual a P3, só que P3 é P dividido por 6, certo? Então é P, vou colocar aqui certinho, P dividido por 6, uma fração, dividido por T3, que é o valor que eu quero descobrir. Vou colocar ele em azul aqui, ó, T3. T3 está embaixo, então vamos meter ele para cima porque eu descobri ele. T3 vai multiplicar P. T3 vai multiplicar P, que está sendo dividido por 1.500. Só que, quando eu faço isso, o que sobrou daquele lado? Somente P dividido por 6. Então, ó, P com P já era, meu amigo. P com P já era. Então, o que ficou aqui? Se ele já era, sobra 1. Tá? Se já era, não é que fica vazio aqui em cima do 6 com 0. Fica o 1, tá bom? E 1.500 está dividindo, passa multiplicando. Então, ó, do lado de lá eu vou ficar com 1 vezes 1.500 dividido por 6. E o T3 agora está sozinho desse lado. Então, T3 é 1 vezes 1.500, que é o próprio 1.500, dividido por 6. E 1.500 dividido por 6 vai nos dar o valor de 250. Opa, peraí que deu uma travada aqui. 250 Kelvin. Sempre Kelvin. Por quê? Porque eu estou usando dentro da fórmula. E dentro da fórmula eu estou usando Kelvin, porque eu tenho que usar Kelvin na fórmula. E você também. Tá bom? Então, se você viesse faceiro marcar a letra B, você estaria errado. Porque nosso resultado é 250 Kelvin e não Celsius. Para saber o resultado, vamos lá. Temperatura em Celsius é igual o valor em Kelvin menos 273. Ou seja, é o 250 menos 273, que nos dá menos 23. Eis aí a temperatura em Celsius. Menos 23. Logo, letra D é a nossa resposta. Recapitulando, como há duas transformações, ó, questão da SpaceX essa aqui, tá, gurizada? Pesada mesmo, ó. Você teve que se ligar que há duas mudanças. Primeiro uma isobárica, depois uma isocórica. Então, nós fizemos o cálculo para cada uma das transformações com o objetivo de, assim, ir descobrindo aquelas variáveis que eram desconhecidas. Primeiro a temperatura 2, para depois usarmos ela, descobrimos a temperatura 3, que foi a solicitada. E ainda tivemos que tomar o cuidado de ter convertido a temperatura para Kelvin para usar nas fórmulas, né? E depois o resultado final converter de volta para Celsius. Então, estejam bem atentos. Próximo. Opa, olha só, análise gráfica. Caraca, esse aqui quer nem picar, maluco. Então, vai dar trabalho. Vamos lá. Uma amostra de N mols de gás ideal sofre a transformação isovolumétrica AB, aqui ó, sentido AB,
Depois isobárica, BC. Note, ó, o mesmo valor, né? Na mesma altura de pressão, então o mesmo valor de pressão. E depois isotérmica. Tá aqui, ó, curvinha isotérmica aqui, ó. Conforme apresentado no gráfico pressão por volume. Ok. Sabemos que a temperatura do gás no estado A, nesse pontinho aqui, é 27 Celsius. Então vamos por aqui. Nesse pontinho aqui, a temperatura é 27 Celsius. Só que, peraí, 27 Celsius, gente. Vamos lá. Temperatura em A, 27 Celsius. Vamos somar isso aqui com 273. Que isso nos dá 300 em Kelvin. E é o que nós queremos, para jogar nas fórmulas. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Na verdade, nós temos 300 Kelvin aqui, ó. Ou 27 Celsius. Vou colocar os dois valores. E aí, a questão é: qual é a temperatura em D? Eis a pergunta. Qual é a temperatura em D? E aqui eu já te dou a dica, meu filho. Olha só. Se essa curvinha aqui ela é isotérmica, todos os pontos nela têm a mesma temperatura. Então esse pontinho C está na curvinha. Está no comecinho dela. Então se a gente descobrir a temperatura em C, a gente descobre a temperatura em D. Porque será a mesma. Tá? A temperatura em C vai ser igual à temperatura em D. Então vamos achar a temperatura em C. Para isso, vamos começar a coletar os dados. Em A, nós temos as seguintes informações. Nós temos a temperatura em A, nós temos a pressão em A, que é 2 atm, nós temos o volume, em A, que é 4 litros. Já em B, nós temos temperatura em B, nós não temos. Volume em B, nós também temos. É o nosso 4 litros. E a pressão em B é o nosso 4 atm. Bom, como de A para B nós temos uma transformação isovolumétrica ou isocórica, que, observe, tanto em A quanto em B o valor de volume é 4. Né? Então nós podemos fazer o seguinte cálculo. Pressão em A por temperatura em A é igual a pressão em B por temperatura em B. Por que isso, professor? Cadê o V? Oxi, o volume é igual para os dois, então é só cortar. Então a lei dos gases ideais vira essa lei aqui, reduzida. Tá bom? Então, daqui nós temos que a pressão em A ela vai valer o valor de 2, como está lá. Vou até trocar a cor aqui, porque agora a gente substitui os valores, né? Então, está aqui a formulinha. Temos lá, pressão em A, 2. Temperatura em A, 300. Ó, convertido para Kelvin. Pressão em B, 4. Temperatura em B, vamos descobrir. Temperatura em B. Novamente, temperatura em B, ela vai ter que passar para lá, multiplicando. Já que ela está dividindo e eu preciso saber o valor dela, tem que ficar em cima. Agora, se eu faço isso, eu tenho que passar o 2, que está aqui em cima, ele vai multiplicar o TB dividindo, e o 300 está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, olha só o que vai virar isso aqui. Nós vamos ficar com 4 dividido por 2 vezes o 300. 4 dividido por 2 é 2 mesmo, que vezes o 300 é igual a 600. 600 Kelvin. Eis a temperatura em B. Então, isso é 600 Kelvin. Vamos agora usar essa informação no caso da próxima transformação de B, de B, cadê meu lápis? Aqui. De B para C, que é isobárica, ou seja, pressão constante. Se é isobárica, eu não vou ter o P na fórmula, então vai ficar apenas V, que é B, né? V de B, T de B igual V de C sobre T de C. E, nesse caso, ficaremos
com volume de B, nós já sabemos pelo gráfico, é 4. Temperatura em B, descobrimos, 600. Volume em C, temos também lá, é 8 litros. Olha no gráfico lá que é 8, tá? Então, ó, vou colocar aqui, lá no gráfico, ó, 8 litros, volume em C. E a pressão em C, também temos pelo gráfico, 4 atm. E a temperatura em C, nós estamos procurando. Por isso que, no lugar da temperatura em C, nós temos a nossa incógnita. Temperatura em C também vai ter que passar para lá, multiplicando. Vou fazer essa por parte, porque talvez você tenha que ficar meio bugado naquela hora. Ó, se ele passa multiplicando, ele vai multiplicar esse cara aqui. Então depois, o que eu tenho que fazer? Na prática, eu vou acabar tendo que passar dividindo o 4, já que o 4 está multiplicando a temperatura em Celsius. Como 600 está dividindo, ele passa multiplicando. Ou seja, nós vamos ficar como 8 vezes os 600, só que dividido antes por 4. E 8 dividido por 4, você já sabe que é 2. Isso vai ficar 2 vezes 600. E 2 vezes 600 é 1.200. Tá aí. Eis o valor da nossa temperatura C. Né? Temperatura em C, no ponto C. 1.200 Kelvin. Agora, o resultado tem que estar em Celsius. Então, mais uma vez, eu venho aqui e coloco. Temperatura em Celsius é o valor em Kelvin menos 273. Ou seja, no nosso caso é 1.200 menos 273. E isso nos dá o nosso 927 graus Celsius. Portanto, letra D é a correta. Fala a verdade. Aqui já começou a dar trabalho, né? Então, eu novamente tive que separar as duas transformações, aplicar a lei geral nos dois casos. Na primeira, para descobrir a temperatura em B, e usando a temperatura em B, eu descobri a em C. E usando a em C, que eu sei que é a D igual a D, já que está na mesma isoterma, ou seja, na mesma curva do gráfico de mesma temperatura, esse valor que eu achei para a temperatura em C é igual à temperatura em D. Então, até vou deixar aqui rascunhado, né? Temperatura em C é igual à temperatura em D, e, portanto, esse 927 é o mesmo para a temperatura em D. Cara, que defeito. Mas tá aí. Próxima, que temos muito ainda. Nossa, vamos lá. Agora eu admito para vocês, cansei. Mas vamos lá, que vai ter material para vocês revisar. O gráfico da pressão em função do volume, no desenho abaixo, representa as transformações sofridas por um gás ideal. Beleza. Ponto A até o B sofre uma transformação isotérmica. Opa, olha só. Importante, hein? Isso aqui, ó. Isoterma. Isoterma é o nome dado a essas curvas, tá? Que tem a mesma temperatura. Se é uma isoterma, significa o quê? Temperatura em B é igual à temperatura em A. Por quê? Porque o ponto B e A estão na mesma curva isotérmica. Isoterma, né? Curva isotérmica. Vamos lá. Além disso, nós temos que do ponto B até o ponto C, a transformação é isobárica. Está claro ali, a mesma altura em relação à pressão, né? E depois de C até A, nós temos o volume constante. Também está claro, porque ó, o valor do volume aqui embaixo está o mesmo para o ponto C como para o ponto A. Agora, considerando a temperatura em A, a temperatura em B e a temperatura em C, as temperaturas absolutas do gás nos pontos A, B e C, respectivamente, pode-se afirmar que... Bom, vamos lá. Primeiramente, quem que nós vimos que são iguais? Temperatura de B e temperatura de A, porque eles estão na mesma curva, que é a curva isotérmica, ou seja, a mesma temperatura. Então, nós temos que quem é igual? A e B. Então, nós temos que na letra A, nós temos isso. Deixa eu pegar, vou marcar aqui, ó. Nós temos... Eita, negócio grande, peraí. Agora vai. Não, um pouquinho maior, aqui. Então, ó, TA igual a TB, temos na letra A. TA igual a TB, temos na letra B. TA igual a TB, temos na letra E. Mas, veja bem, A e B tem essa igualdade que nós já escrevemos. Na E, está dizendo que até a temperatura C é igual. Mas isso é falso, por quê? Para que a temperatura em C fosse igual à temperatura em A e B, o ponto C teria que estar por aqui. Ou seja, o ponto C teria que estar em algum lugar dessa curva. E ele não está. Então, essa daqui já está eliminada. E essas duas também. Porque a temperatura em A é diferente da temperatura em C, porque não estão na mesma curva isotérmica.
Bom, professor, da onde você tirou essa ideia de curva isotérmica? Se você não está se acordando, vamos lá no início. Ó. Isso daqui, meu caro. Quando nós temos uma transformação isotérmica, o gráfico de volume e pressão, ou pressão e volume, dá uma curva como essa. Tá vendo? Nessa curva, cada pontinho aqui tem a mesma temperatura. E é a curva semelhante à que você está observando aqui. Ok? Então, tudo que não está na mesma curvinha não está à mesma temperatura. Então, já eliminamos todas essas questões. Agora, a questão é saber quem que é maior. Temperatura... Se a temperatura... Aqui, ó, letra A. Temperatura em B é menor que em C. A letra B. Temperatura em B é maior que C. Então, a gente precisa saber em qual desses pontos a temperatura é maior. Para isso, tu tem que ter uma noção do gráfico que não está naquela imagem, mas a gente vê aqui, ó, gráfico, gráfico, gráfico isotérmico. Olhem só, é esse exemplo aqui, ó, que eu fiz vocês analisarem num exercício em sala que vocês fizeram. Olha só que interessante. Nós temos o seguinte. Deixa eu utilizar isso aqui, ó. Quadro vermelho. Aqui. Ó, estão vendo aqui meu laser, né? Então veja bem. Cada curva dessa, ó, é uma isoterma, ou seja, ó, são 3 isotermas. Cada uma delas, cada ponto de cada uma delas estão sempre à mesma temperatura. Só que, note que aqui temos uma informação importante, ó. Temperatura 3, que é essa de cima aqui, ó, a mais superior, é maior que a temperatura em 2, que a 2 é maior que a temperatura em 1. Ou seja, quanto mais para cima, tá vendo? Ó, verticalmente falando, tá aqui, ó. Quanto mais para cima estiver a curva, maior é a temperatura. Opa! Então olha só. Com essa informação, tu volta lá agora. Vamos lá. Vamos voltar para o quadro. E olha só. Quem está mais alto? Se eu fosse traçar uma isotérmica aqui, não. Temos essa isotérmica aqui embaixo. Vou traçar uma isotérmica que passa em C. Qual isotérmica está mais alta? A que passa em B ou a que passa em C? A que passa em C é mais alta. Então, isoterma mais acima. Logo, isso implica que a temperatura em C é maior que a temperatura em B, como você viu no gráfico lá. Tá vendo? É como se isso aqui fosse T3 e esse aqui T2, daquele gráficozinho que você está vendo aqui. Como se T3 fosse essa, né? T2 estivesse mais abaixo. E é como se assim o ponto B ele estivesse aqui, ó. Ponto B estava aqui, ponto C estava aqui, ó. Ó, ponto C está na curva T3, que é maior, que é melhor, que é mais quente. Beleza? Dito isso, questão resolvida. Nossa resposta correta está na letra A, porque ela diz que temperatura em B é menor que temperatura em C. E é isso mesmo, porque é outro modo de escrever isso aqui, ó. Prontinho. Próxima, e minha nuca já está doendo. Mas vamos lá. Opa, olha só. 0,5 mols. Caraca, maluco, olha só. Ativei um modo aí que o negócio apaga depois que eu rabisco. Como é que tira isso agora? Ih, rapaz. Ah, não. Entendi. Quando faço por cima da folhinha, fica assim. Vamos lá. Nós temos o seguinte caso, ó. Número de mols está ali, 0,5. O volume ocupado, 0,1 metro cúbico. Temperatura, 300, já está em Kelvin, maravilha. E é justamente nessa temperatura que ele pergunta qual será a pressão, sabendo que a constante dos gases ideais é 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Opa, maravilha! Isso aqui significa que nós usaremos a equação de Clapeyron. Ou seja, vou colocar aqui, ó, equação de Clapeyron. Então, N igual. Opa, que N igual.
P vezes V igual a N vezes R vezes T. Então nós vamos ter P vale, não sabemos. Vamos deixar ele sem substituir, queremos descobrir quanto ele vale. Volume vale 0,1. N, 0,5. R, 8,3. Temperatura, 300. Ó, eu já expliquei para vocês, hein? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, ó, meio vezes 300 vai ser metade de 300, ou seja, 150. E aqui embaixo, ó, vai vir quem? 0,1. Porque ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então a pressão fica igual a isso aí. Outra coisa que eu já avisei para vocês também. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Tá? Então, na verdade, nós vamos ter o valor de 83. Esse cara é legal. 83 vezes 150. E essa multiplicação nos dá o valor de 12.450. Como a pressão aqui foi calculada e de modo que usamos metro cúbico e usamos metros cúbicos, basta ter usado metros cúbicos e joule aqui que nós obteremos sempre uma pressão em pascal e não em atm como estava nos exemplos anteriores, beleza? Então, aqui temos letra D, é a correta. Oxente. Ah, já sei o que eu vou fazer, gurizada. Entendi um negócio aqui, ó. Pera aí. Deixa eu clicar nessa figura aqui. Tem uma opção aqui em cima. Visível, expandido, não sei o que. Então, vamos ver se agora eu consigo rabiscar. Filha da mãe. Tá bom. Vou colocar aqui. Resposta, letra D. Rapaz, sente o som. Bom, prossigamos então. Questão 11. Homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades dos gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que numa experiência laboratória um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol. Opa, então já vou anotar esse detalhe, né? Então o número de mols é 1. Volume, V apenas. Ele fala que contendo 1 mol de gás ideal sob uma pressão de 4 atm. Tá? Ali ficou meio mal digitado, mas é 4 mesmo. 4 atm. Ele é submetido a uma expansão a uma temperatura constante e igual de 127 Celsius. Ou seja, se a temperatura é constante, foi uma expansão isotérmica. Bom, e como de costume, vamos somar 273 aqui para ver quanto vale isso em Kelvin. Nesse caso, vale 400 Kelvin. E nós sabemos também que o comportamento desse gás é de um gás ideal, como mostra a figura aqui, ó. Então, olha só, nós já vimos que essa temperatura aqui vale 400 em Kelvin. Nós temos que a expansão se deu de modo a sair do valor de volume V, né, que no caso vai ser o 1 para nós, para o volume 2, que está desenhado ali no nosso gráfico. Bom, vamos lá. Neste caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, ou seja, quando depois da transformação isotérmica que ele comentou, isotérmica, nós vamos ter uma pressão diferente, nós vamos ter um volume diferente. Só que esse volume tem um valor específico, é 32,8 litros. A pressão exercida nele será, ou seja, ele está perguntando, né, qual é o valor da pressão. Como não falou que vazou gás, continua sendo 1 mol, quantidade de gás. A temperatura, como foi isotérmico, continua sendo 400.
Então, a dúvida está somente na pressão. Quanto vale essa pressão? Veja bem, com essas informações que eu escrevi desse ladinho aqui, ó, nós já podemos fazer o cálculo. Por quê? Nós podemos fazer o cálculo com a lei de Clapeyron. PV igual a nRT, pois R foi dado aqui, no valor onde usamos pressão em ATM e volume em litro. E é o que nós temos. Nós temos volume em litro, né? Anteriormente tínhamos pressão em ATM também. Então vamos logo montar aqui, ó, a equação de Clapeyron. nRT. E vamos achar essa pressão. O volume, nós já sabemos que virou 32,8. 1 é o número de mols, 0,082, valor de R. A temperatura continuava 400. Então, nós vamos passar esse camarada aqui, ó, está multiplicando para lá dividindo. Então, vamos ficar com pressão igual 0,082 vezes 400. Vamos fazer logo essa multiplicação, né? Vamos multiplicar esse cara aqui, ó. Olha, multiplicar por 400, esses dois zeros aqui, vamos fazer essa vírgula andar duas casas. Vai ficar 8,2 vezes 4. 8,2 vezes 4. Tá? Isso tudo vai ficar dividido por aquele 32,8. Só que, essa multiplicação, ó, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 8, 32. Opa! 32,8 dividido por ele mesmo. Dividir por ele mesmo dá 1. Então, 1 ATM é a nossa resposta. Letra C. Rapaz, prossigamos. Estamos perto do fim agora. Vamos lá. Agora, pessoal, essas questões aqui estão associadas àquelas equações de rendimento, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Máquinas térmicas, melhor dizendo, né? Máquinas térmicas. Onde eu já informei para vocês que o trabalho realizado é aquela quantidade de calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Ou seja, o calor da fonte quente um pouco vai para o trabalho, um pouco vai para a fonte fria. Então, se eu souber o que foi para a fonte fria e diminuir, o que sobrou virou trabalho. Então, eu tenho essa equação. E o rendimento, ele é dado como o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. E também ele pode ser dado por 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. E quando a máquina é uma máquina de Carnot, eu sei que eu posso usar a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fórmulas. 4 fórmulas possíveis. Vamos resolver então usando essas fórmulas. Ah, lembrando, use temperatura em Kelvin. Isso continua sendo válido, tá? Não podemos esquecer disso. Número 5. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot. Opa, Carnot, se é Carnot, meu filho, nós vamos usar a forma 4, tá? Carnot, vou colocar aqui, ó, Carnot. Posso saber que vai ser essa. E já é, ó, ele te deu as temperaturas, 27 e 97. Bom, 27 é menor que 97, logo é a temperatura da fonte fria. Então é 27 Celsius, que é 27 mais 273, para saber quanto vale em Kelvin, que no caso nos dá 300 Kelvin. Já a temperatura da fonte quente é 97 Celsius. Logo, é só somarmos com 273 para obtermos 400 Kelvin, que é o equivalente... Opa, quem falou 400 Kelvin aqui, rapaz? Estou fazendo apressadamente as contas aqui. Vamos lá. Nós vamos ter, na verdade, o valor de... Vamos fazer a continha por partes aqui.
10 são esse cara aqui já virou 100. Virou 370. 370 Kelvin. Bom, então esses são os valores de temperatura da fonte fria e fonte quente. Logo, o rendimento será 1 menos TF sobre TQ, em que TF é 300 e 370, deu uma travada, volta, 370 é TQ. E aí, nós temos o seguinte, simplifica aqui, divide aí 30 por 37. Adiciona 0, põe 0, vamos lá, quantas vezes esse cara eu vou usar? Se eu fizer 10 vezes, passa por 70. Então, se eu fizer por 8 vezes, vai chegar perto. 7 vezes 8 dá 56. 3 vezes 8 dá 24. Isso aqui 29. Pá. Bom, aqui sobra 4, né? Se sobrou 4, adiciona 0. Não dá ainda. Bom, já dá. Uma vez, 37, sobra 3. E aí eu tenho que ficar adicionando mais coisas. Mas vou arredondar para 2 casas após a vírgula, que é suficiente para nós. Então 0,81. Só que 1 menos 0,81 nos dá uma sobra de 0,19. E 0,19, se você multiplicar por 100, você vai obter quanto vale esse rendimento em porcentagem, que é 19%. Logo, letra B é correta. Agora, na questão 14, a máquina térmica também é de Carnot, então vamos usar temperaturas. Só que nós já sabemos que cada ciclo retira 800 joules da fonte quente. Opa! Então nós temos essa informação aqui, calor da fonte quente, 800 joules. E cede 400 para a fonte fria, então calor da fonte fria é igual a 400 joules. E aí nos dá a temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte fria é igual, 27 Celsius. A gente já viu que 27 Celsius, vou até colocar aqui, temperatura da fonte fria, 27 Celsius, que já sabemos que vale 300 Kelvin. E aí ele pergunta o rendimento da máquina e a temperatura da fonte quente. Né? Quanto vale a temperatura da fonte quente? Quanto vale o rendimento? Bom, primeiramente, nós já podemos calcular o rendimento de cara. Por quê? Porque o rendimento da máquina de Carnot, você pode calcular, faltou colocar esse detalhe aqui, Carnot também, tá? Na 3, tanto na 3 quanto na 4. Tudo é máquina de Carnot. Então aqui, 1 menos calor da fonte fria dividido por calor da fonte quente. Então o rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria, 400, dividido por 800 da fonte quente. Simplifica, 4 dividido por 2, isso nos dá 1 menos 0,5. O que implica que o nosso rendimento é de, na verdade, meio, que vezes 100% nos dá 50%. Opa! Então o rendimento é 50%. Acabou! Só tem uma opção com 50%, nem preciso calcular a temperatura. Você já acertaria a questão. Mas, como aqui eu não estou no vestibular, eu vou calcular também. Está sobrando tempo para mim. Eu vou calcular aquela temperatura ali. Olha só, eu vou calcular a temperatura usando a equação 4. Né? Rendimento igual a 1 menos TF sobre TQ. No caso, a temperatura que eu quero saber é TQ. Para isso, deixa eu até destacar ela aqui para você ter essa clareza. Né? TQ. Olha só, primeira coisa. O N nós calculamos. É 0,5. Então eu tenho 0,5 igual a 1 menos TF é o nosso 300. 300. TQ nós vamos achar. Nesse caso, eu já vou passar esse valor 1 para lá. Então vai ficar como? Se esse 1 estava somando, ele era positivo do lado direito,
ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ficar com menos 1 mais esse 0,5 dali, igual menos 300 sobre TQ. E aí, eu percebo que vai ficar menos 0,5 de um lado, igual a menos 300 dividido por TQ. Agora, vamos passar esse 0,5 dividindo 300 e o TQ vai passar para o outro lado multiplicando. Então, TQ vai passar multiplicando. Vou fazer por partes para você não se perder. Menos 0,5, tá bom? Então, aí depois eu mando o menos 0,5 dividindo 300 lá. Então, vai ficar o menos 300 dividido por menos 0,5. E isso aqui é TQ. Por fim, TQ vale. Cara, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. E menos com menos vira mais. Então eu tenho, na verdade, 600 Kelvin, como era de se esperar. Por que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2? Vou fazer aqui no cantinho. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Na divisão ali, a fração 1 sobre 2 vai inverter. Ou seja, se o 2 que estava embaixo vai ficar multiplicando em cima. Portanto, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Última questão. E meu ânimo está um pouco fraco. Mas, por vocês, vamos lá. Vamos continuar. É a última. Ou eu acho que é a última. Durante cada ciclo, uma máquina absorve 500 joules de calor. Bom, se ela está absorvendo esse calor, ela absorveu da fonte quente. Então isso aí é calor da fonte quente, 500 joules. E realiza o trabalho e rejeita 420 para o reservatório frio. Então o calor que a fonte fria absorve é 420 joules. Logo, como nós sabemos que o trabalho é igual ao calor da fonte quente menos esse calor desperdiçado, para saber então esse calor aproveitado vai ser 500 menos 420. Ou seja, ele é o nosso 80 joules. Opa, então temos letra A e letra D disputando. Vamos tirar a dúvida agora calculando o rendimento da máquina. O rendimento dessa máquina vai ser dado por simplesmente trabalho por calor da fonte quente. Porque nós temos o trabalho que é 80 e o calor da fonte quente nós temos que é 500. Simplifica isso aqui. 80 dividido por, ou melhor, 8 dividido por 50. Adiciona 0, 0, coloca 1, 50 entra aqui, baixa 1, 30 para nós, adiciona 0 de novo, 6 e 0, 0, 6 e 5, 30. Olha só, 0,16. Só que 0,16 multiplica por 100% para obter a porcentagem, isso nos dá 16%. Logo, questão correta, letra A. Ah, não tem mais próximo! Acabou! Revisão feita. Espero que você tenha acompanhado até aqui, para que assim você possa estar apto para tirar 12 a nossa prova. Beleza? É isso aí. Bons estudos!